Nosso segundo convidado desta noite, natural de São Paulo, formado em 2020 no curso de produção multimídia e desde 2015 é formado como bailarino profissional. Faz parte da companhia de dança nacionais e internacionais e atualmente trabalhando para o Magic Rock Resort em Benidorm, na Espanha. É chique! Por favor, pode subir ao Caio. Pode subir ao Caio! Eu já denunciei. Por favor, Caio Rodrigues. E o nosso último. Uma pergunta. Tem Wi-Fi nesse computador? Não? Não? Então vacilei. Porque eu não trouxe nada de vídeo. Porém, eu vou falar a minha experiência. Eu acho que eu vou falar sentado mesmo. Sou formado em balé clássico, que são as danças tradicionais, e em 2015 eu prestei uma audição do governo, era .gov, entrei lá no site do governo e prestei uma audição que selecionavam 10 bailarinos brasileiros para participar de uma imersão em Viena, na Áustria, e acho que foram, sei lá, acho que uns 6 mil, 5 mil currículos que foram enviados assim, para selecionarem 500 bailarinos para fazer a audição e aí começar a tirar as pessoas, aqueles cortes das seleções, né, dos castings. E eu fui um dos 10 que foram escolhidos do ano de 2015. Né, foi muito legal, foi minha segunda viagem internacional, mas eu tinha feito a primeira em menos de um mês atrás. Então, em um mês eu consegui viajar tipo, 2 vezes com a arte, né? E essas 2 vezes, essas 2 primeiras eu não tive que pagar nada. E essa segunda, que é isso que eu vou contar agora, eu recebi uma bolsa de estudo. Então é muito legal assim, quando a gente participar de alguma coisa que a gente está recebendo e ainda assim a gente vai contribuir para isso, né? E a minha vida profissional, eu digo que ela começa de 2015 para frente, né? De 2015 para trás foi um lance de estudo mesmo, de escolas, de passar por companhias de danças experimentais também. Mas de 2015 para frente foi aonde eu entendi que era aquilo. Porque, se passar um processo seletivo de mais de 1.000 pessoas, né? Não é tão fácil assim você colocar isso na sua mente, demora um tempo. Até quando eu estava lá, eu não tinha caído essa ficha ainda. E lá em Viena eu aprendi coisas que eu não tinha aprendido aqui no Brasil. E eu achava que eu sabia pra caramba de dança. Eu não sabia nada, né? Aí a gente sabe, aí a gente vê que a gente sempre tem que estar aprendendo e tem que estar aberto, né, às possibilidades, enfim. E eu conheci as danças de contato e improvisação, que era uma parada que eu nunca tinha feito, só ouvi falar, que tem a ver com a dança somática, uma dança um pouco mais livre, uma dança que você fala mais de você do que só a proposta da dança. E eu me apaixonei por isso, sempre quando eu voltei eu comecei a estudar mais e comecei a buscar. Aí depois fiz um curso profissionalizante também de contato e improvisação. Enfim, comecei a minha pesquisa na área profissional, na dança de contato e improvisação. E ali eu e um amigo meu, a gente tem um segmento, a gente chama uma partilha, né? Não é uma técnica, mas é uma partilha que usa as danças de domínio, que é o jazz, o balé, a nossa escola, de onde a gente veio, com essa desconstrução da dança, que é o contato e improvisação, a dança de improvisação performática, e a gente deu o nome de contatos cruzados, né? Esse nome é um nome que a gente decidiu por se tratar realmente de pessoas, de você se permitir a conhecer, porque a dança, para mim, ela é um diálogo, né? Não adianta 2 pessoas estarem falando no mesmo tom, ou sei lá, a gente não vai conseguir entender. Uma pessoa fala, a outra respira, entende, absorve
história, ele vai lá falar. E a dança de contatos cruzados, ela surgiu daí, né? Essa foi a questão. Isso foi em meados de 2017, 2018, quando eu comecei a companhia. E aí eu me formei no curso de contabilização em 2018. Foi quando, no final do ano, a gente fez uma performance, eu e o Gabriel, esse meu amigo, e a gente fez uma vivência aqui no centro de Santos, no Casarão 123, ali na Rua do Comércio, não sei se vocês conhecem. É um espaço até de fotográfico, é muito bonito. Quem gosta de fotografia, assim, quiser dar um pulo lá, pelo menos era aberto, assim, ao público. Enfim, a gente fez um experimento lá com o Contatos Cruzados, que foi essa célula que foi criada. Não vou chamar de técnica, porque eu me aproprio de coisas que eu aprendi e passo isso de uma forma de como eu entendi, né? E essa é a proposta. A gente fez e a gente conseguiu esse espaço de graça, né? Meu amigo, ele estava sendo retratado lá, ele estava ajudando uma menina a terminar o TCC dela, ele estava sendo modelo para ela fotografar, e o dono do estabelecimento, ele viu, gostou, chegou lá e convidou ele para subir nesse espaço, onde foi o local do evento. O negócio foi muito incrível, porque as coisas começaram a acontecer desde 2015 para cá. Tudo bem que tem os nossos altos e baixos, os pontos, né? A gente pensa em desistir, isso daí não é o caso. Vamos falar só de coisa boa. O que importa. E aconteceu um evento por mim, assim, sabe? Eu não acreditava que eu estava propondo um evento e foram pessoas fazer. E isso eu falei, foi antes da pandemia. Então foi eu lembro que a gente gravou nos stories, né? No Instagram. A gente gravou uma live e 1 ano e meio depois acontece a pandemia e tudo que a gente começou a estudar, tudo virou a ser esse lado digital, esse lado Reels, né? Vídeos, enfim. Eu vou falar um pouco aqui, ó. Já deixa no escarcel mesmo. Aí sim. Chiquito é o Chiquito, né? Não, pelado tem 2. Vou falar disso depois. Isso é o Contatos Cruzados. Né? A gente usa de técnicas de danças formais, porém isso é um improviso. A gente não combinou de fazer isso. Né? Nossas performances a gente treina, a gente usa as nossas habilidades para estar junto e a gente tenta ter um momento de escuta um no outro, é uma conversa. A dança é uma conversa. Né? E eu sempre falo que Contatos Cruzados ele tem que ser uma troca. Eu tenho que impor algo, mas eu também tenho que receber algo. Né? E aí ele vira essa dualidade muito legal, assim, foi uma pesquisa que me abraçou e eu tento falar em todo lugar que eu vou, de Contatos Cruzados. Põe ali no tipo, ali em cima, tudo pra cima, ali no escontável. Eu já vou começar a falar da universidade. Eu entrei no curso porque em 2015, vou voltar aí de novo, em 2015 eu comecei uma universidade, porque não foi em 2015, nossa, não vai. Em 2012 eu comecei a universidade, eu comecei a fazer educação física, tinha saído da escola, aquela pressão de escolher, comecei a fazer um curso, eu fiz tipo 98% do curso, só que desisti no final, não era aquilo para mim e eu sofri tipo muita pressão assim, da minha família, dos meus amigos, como assim, você vai abandonar o curso, blá. E mano, não era pra mim, aquela parada real. Tipo, eu não estava feliz, e aí eu comecei a empurrar com a barriga, e no final do curso eu comecei a me entalar de DP, né? Porque isso é o que acontece quando a gente não dá atenção, valor nas coisas. E
acho que o que você falou tem muito, né? Esse foi esse lugar assim, que eu encontrei, que eu falei assim, nossa, não foi o meu fracasso, não era para mim real. Aqui tá todo mundo falando assim, não quero mais fazer isso, né? E aí, quando eu voltei, aí em 2015 eu fiz essa viagem, e aí as viagens começaram a acontecer. Eu fui, depois de Viena, eu fui para a Alemanha, depois fui para o Peru, depois eu fui para Ilhas Canárias, eu fiz um trabalho de navio, dançando em navio também. E aí começou a acontecer muitas coisas, muitos eventos, e chegou uma hora assim na minha mente, eu falei, eu preciso me formar em alguma coisa para minha mãe, né, para minha família, ficar de bem assim comigo, né? Eu não ser o artista ovelha negra da família. Aí eu fui caçar um curso. E eu falei, não, dessa vez eu não vou na emoção, eu vou escolher, vou olhar ali a grade, coisas que eu gosto de fazer. E não, na hora que eu olhei a grade assim no curso, me apaixonei. E aí eu descobri que tinha tanto livro, né, que a gente estudou na mesma escola, lá em Praia Grande. A gente não era na mesma sala, mas a gente estudou na mesma escola, no mesmo período. Mas eu tinha pessoas também que eram da minha sala, quando eu estudava no ensino fundamental, que fizeram o curso. O Bruno de Lima, não sei se você lembra dele. E eu só fui por causa que eu sentia que na minha arte faltava a parte técnica, né? A parte de dança eu sempre busquei, mas a parte técnica do backstage, como funciona, né? Até um lance de casting, até um lance de você olhar, porque quando a gente fica fazendo muito, repete muito trabalho, a gente entende como funciona, né? Principalmente, sei lá, um trabalho fotográfico, um modelo precisa de uma forma, mas aí você tem que encontrar esse lugar, mas aí o fotógrafo também ele tem que estar sabendo lidar com aquele lugar, né, de se encontrar o artista ali e o fotógrafo estarem no mesmo pensamento para rolar. E aí o curso tipo, me abraçou e com todas as ideias que eu estava vivendo no momento, eu comecei a vivenciar no curso e tá aí, né, um pessoalzinho que era da minha sala, lindos, maravilhosos. Nossa sala foi bem bacana, assim, pelo menos para mim, ao meu ver. Era uma galera, tipo, tinha seus grupos, né, mas era uma galera que se respeitava, assim, fazia a parada acontecer também. E o Antônio Luiz, o Gabriel também no final, né, mais no curso, mas tinha a Bárbara e o João. Nós éramos um grupo e a gente formou esse grupo no começo. E, nossa, foi a primeira vez assim, que eu entrei na faculdade, fiz um grupo. E aí, esse grupo, assim, o primeiro trabalho que a gente fez em grupo, eu falei assim, nossa, mano, que foda. Tipo, todo mundo ia fazer e, meu, sabe, não tinha lugar pra, tô cansado, não quero, sei lá. Todo mundo tava a fim de fazer. E aí foi, pra mim, fazer a faculdade foi um tesão, assim. Eu gostava de vir pra cá, a gente chegava mais cedo. O Antônio trabalhava junto com o Marcinho. Ó, chama ele de Marcinho, que é mais carinhoso, tá? A gente vinha pra faculdade mais cedo pra se encontrar, pra falar sobre os trabalhos, mas também tinha vezes que a gente, aluno, gente, normal. Tinha vezes que também a gente ia ali pra quina, beber, trocar uma ideia. Eu me lembro muito bem, eu vou falar de um dos trabalhos antes de falar do trabalho do espantalho, que o trabalho do espantalho foi no começo. Mas eu queria falar de um trabalho no final do curso que a gente fez. Na eletiva do CIV, ele pediu para a gente criar um ensaio fotográfico. Criar um ensaio fotográfico com algum tema e explorar esse tema. E aí eu lembro que era já no final do curso a gente estava todo mundo atolado de coisa para fazer, né? Final do primeiro ano de curso, desculpa. A gente já estava atolado com muita coisa para fazer. E eu lembro que ninguém tinha feito zero coisas. E aí a gente combinou de vir no sábado, né, no dia da eletiva, o primeiro horário. Qual que é o horário que abre a faculdade? Vamos. Aí a gente foi com a cara na coragem, né, nesse primeiro horário.
começamos a montar lá na 3x3 o que a gente ia fotografar e a gente não sabia de nada. Aí o que a gente fez? Como bons artistas que somos, descemos, vamos fumar um cigarro e tomar um café para conversar o que a gente vai fazer. Meu, do nada, pum, a ideia surgiu, eu não sei de quem que veio essa ideia e a gente já subiu assim, ó, com café para outras pessoas, já subiu feliz porque a gente já sabia o que a gente ia fazer. Porque eu acho que a gente, no curso, como a gente tem que sempre criar, chega uma hora que a gente fala assim, acabou minha ideia, né? Não tenho mais por onde ir. E eu acho que a gente talvez estivesse nesse lugar e a gente encontrou um tema e a gente abraçou esse tema. E para mim, esse dia, eu não lembro se o Cid lembra, porque são inúmeros trabalhos, mas para mim, assim, pessoalmente, foi um dos trabalhos que mais valeu a pena serem feitos, porque a gente tinha um cronômetro, a gente tinha que entregar ele, tinha que fazer toda a imagem, editar as fotos, criar o concept, né, dessa exposição, como ele ia ficar. E, a gente conseguiu fazer isso em 2h30, coisa que quando a gente se encontra para fazer, a gente fica rolando. E aí parece que quando você precisa determinar algo, você vai lá e faz, porque você é a sua tendência a fazer isso, né? E é uma coisa que eu falo, tipo, qualquer artista, se você acredita no que você faz, independente se falta 5 minutos, falta 10 minutos, chega lá e arrasa, mano, faz a parada acontecer, não fica com medo, sabe? A gente se prepara no começo sendo aprendiz e não sabe que no futuro, sei lá, daqui 10 anos vai estar aqui na frente, podendo falar, podendo dar uma dica sobre alguma coisa. Isso é muito legal também, você vê o processo, né? Vou colocar, põe aqui no espantalho agora. O espantalho. Essa foi a tela. Isso, essa foi a tela fria. O trabalho do Cid que a gente fez. Pra mim, ele tem uma personalidade muito ímpar, assim. A gente buscou a ideia que hoje em dia a gente está, né, nos smartphones a todo momento, e a gente buscou essa questão de você estar próximo, mas ao mesmo tempo que você está próximo de alguém, você não está realmente tão próximo, né? E essa foi a singularidade que a gente quis mostrar nesse ensaio. O espantalho é uma coisa que eu quero falar. Vocês tiveram aula com a Beatriz? Não, né? Eu amo essa mulher, de verdade. Muitas pessoas não gostam dela pela postura dela, né? Mas é uma pessoa muito grande, né? É uma artista muito foda, real, assim, não tenho o que falar pra ela. E eu lembro do primeiro dia de aula, assim, a gente já chega, é um curso desconstruído, vamos fazer para acontecer. Aí você chega, uma professora que não deixa você sair a hora que você quiser, não deixa você ficar falando, dá bronca mesmo, não pode mostrar chiclete, não pode entrar na sala, se ela não abrir a porta, você não pode entrar na sala. Aí a gente ficava assim no vidrinho, esperando assim, tipo, batendo no vidro, esperando ela abrir. Tipo, ela era bem pulso firme. E aí ela pediu pra gente fazer os espantalhos do Portinari. E aí ela falou, gente, eu vou pedir para vocês fazerem um espantalho do tamanho aqui do tronco de vocês. Aí quando ela falou isso para mim, e aí no curso, que é o legal, né? O professor ele pede para você fazer uma coisa, só que é um curso artístico. Porra, é um curso artístico. Tipo assim, a gente pode fazer o que eles estão pedindo, mas a gente pode colocar o nosso, a gente pode, sei lá, só ser artista, sabe? Se você gostou da parada, chega e faz. O máximo que vai acontecer é você ter que fazer de novo. Mas, aí o que foi que eu fiz na minha brilhante ideia? Eu falei, eu adoro trabalhos manuais. Falei, ela quer um de metade do corpo, eu vou fazer um de corpo inteiro, do meu tamanho. Já era.
E aí o Antônio, que é o meu escudeiro, grande amigo, né, do curso, já joguei essa sementinha nele e ele falou, vou fazer também. Aí eu falei, vem pra minha casa e vamos criar essa parada. E aí foi a parada que ele ficou muito grande. No final, eu tive que pedir, tipo, pro meu padrasto, na época, tipo, me trazer de carro, pra trazer um espantalho. Esse era a foto, né, dele, a pintura, e aí todos os processos fazendo ele. Esse eu acho que até seu aí também. A última foto é de todo mundo, aquela que... Ah, tem? Ah, era essa. E aí são todos os processos, primeira mão, segunda mão, até brinquei, tipo, o exódio está completo agora. E aí esse era o tamanho dele. Tipo, ele era maior do que eu. Ele era maior do que eu, o Antônio também era grande, só que a base, ele não tinha uma base, né? A madeira era pequena. E aí o João era menor. E aí eu lembro que a gente salvou a Bárbara, ela não tá, né? Porque ela falou que ela não conseguiu. A gente salvou a Bárbara, que ela não tinha conseguido fazer, porque a gente tinha feito um extra. O que era o extra? Dentro dessa pintura tinha uma pipa. Quem foi que fez a pipa? Foi você, né? Aí o Antônio fez a pipa, ela ficou segurando a pipa, e aí todo mundo. E aí no final a gente apresentava isso e tinha que fazer uma foto, né? Quando eu, não sei quem publicou, né? Mas aqui no curso, quando vocês publicaram a minha foto, mas era o Caio. Quando eu estudava aqui, o primeiro videozinho que aparece hoje em rosto branco e o Antônio assim dando tchau, fazendo uma pantomima, foi nesse dia. Que a gente, todo mundo, né, da sala tinha que pintar o rosto de branco, trazer o seu espantalho. E aí imagina, né? Só os doidos da PMM de rosto branco no meio da faculdade. Mas engraçado, essas coisas que a gente vive são únicas, assim. Foi um trabalho que mexeu muito, assim, também comigo. Eu não sei o que eu posso falar mais. Acho que esse foi o meu último trabalho. Eu prestei, no momento da pandemia, quando começou a pandemia, eu já estava mandando os currículos que eu sempre enviei para as audições internacionais. Só estava fora, porque estava tudo fechado, né? Eles não estavam contratando mesmo pessoas. E aí, eu fiz meu TCC, inclusive, quando eu bati o martelo, né, falando para o grupo que eu bati o martelo que eu queria fazer em 2020, porque tinha surgido uma oportunidade de ir em dezembro. Aí eu falei, não, eu assumo a responsabilidade de ir lá e fazer o TCC, porque eu lembro que, né, não podia mudar, e aí deu uma graça na sala e quiseram mudar. Enfim, aí foi a maioria, só que eu não sou a maioria. É isso, foi isso que eu falei. Eu não sou a maioria, eu quero apresentar essa parada porque eu já estou pensando no futuro. E, nossa, eu fui esculachando no meu grupo. Porém, o trabalho estava feito e a gente apresentou e a gente passou o ano novo de 2019 para 2020 relax. E eu acho que para quem está querendo se formar, você passar uma das datas comemorativas mais aclamadas do ano de boa, na paz do Espírito, na paz do Senhor, um copinho de vodka Carol, não tem preço nenhum. Tem preço nenhum. E aí, voltando para cá, eu estava enviando meus currículos e nunca estava chegando. Aí o que aconteceu? Tive que resgatar muitas das aulas que eu gostava, e foi isso. Eu falei, eu vou passar tudo que eu gosto. Porque o que é multimídia, assim, dentro do mundo da arte, a gente pode puxar muitas coisas, né? E aí, para mim, lá no Avelino, foi realmente um estudo. Eu nunca tinha imaginado que eu fosse dar aula numa escola do curso que eu tinha acabado de me formar. Tipo, não tinha feito nem 5 meses que eu estava formado e eu entrei para trabalhar na área, né? Como educador. Eu cheguei a falar, né, para você. Só que aí a Lili cantou, o famoso Lili cantou. Caiu o currículo, foi selecionado e me chamaram. E aí foi esse ano, no começo desse ano. Eu fiquei 7 meses trabalhando nessa empresa. E aí quando chegou o currículo, eu não pensei 2 vezes, né? Quando o currículo foi selecionado. Não queria nem saber para onde que era, eu só queria ir.
E aí foi uma viagem incrível, fui para Benidorm, que é uma cidade do litoral da Espanha. Fica próximo de Alicante, próximo de Ibiza, é bem chique. E foi um rolê tipo, muito da hora, artisticamente falando e culturalmente falando. Artisticamente falando porque eu tive muita oportunidade de fazer maquiagem artística, uma coisa que eu sempre fiz, mas eu tive ajuda, né? Na nossa vida a gente sempre tem que se permitir, né? Continuo falando isso. Tinha um menino lá, um brasileiro também, o único brasileiro, era ele só. E ele era um ótimo maquiador, assim, ele me deu tipo, todas as técnicas, assim, ó, de mão dada, assim, a gente dançou por 5 meses, né? 6 shows durante 5 meses. Um show por dia, a gente tinha um dia de folga. Então, toda semana eu tinha que fazer a maquiagem. E aí, no meu subconsciente, e, tipo, na mente do brasileiro, artista, que vai pra fora, não vou gritar, vou ter que ser melhor que todo mundo, essa caceta aqui, eu vou fazer o rolê acontecer. Eu não sei fazer maquiagem, mas é isso aí, vou aprender. Tudo bem que essa daí foi, eu não tava top, eu não tava manjando da parada. Mas eu ainda vou postar esse processo, que sempre é um processo, né? E até hoje, tipo, se eu pegar pra fazer, vai ser diferente, nunca vai ser igual. Tem vídeo da dança? Tem. Eu acho que só pra finalizar, acho que vou mostrar só um pouco. Ó, pode mostrar isso aqui, que é o teaser do show, de um dos shows. Esse show era bem forte. Esse show chamava Icons e falava sobre os ícones, né, da música internacional. Aí tinha Elton John, Freddie Mercury, Beyoncé, era um clube de coisa. Lady Gaga, tinha várias pessoas. Quando vocês verem o carequinha, sou eu. Massa, né? Só queria mostrar mais um vídeo, só pra gente encerrar, porque eu tenho tipo, muitos vídeos e a minha vida é uma confusão, assim, até quando eu tento me explicar, eu não consigo achar esse lugar, né? Eu sou uma pessoa que gosto das oportunidades e eu não posso dizer? Eu tento não me limitar, né? Porque às vezes a gente se limita muito, mas eu tento não me limitar. E o lance da dança, pra mim, como sempre fiz isso, assim, desde 7, 8 anos, no começo era um lance total de identidade sexual, de ser confrontado com isso. E até recentemente, mas assim, eu acho que quando a gente vai criando maturidade, a gente vai entendendo o nosso papel, o nosso fundamento assim, na arte, ou como pessoa mesmo. E acho que é isso. Deixa eu mostrar, abaixa aqui um pouco, só para mostrar alguma dança de improvisação. Pode abaixar mais um pouco. O Gabriel falou ali de dança pelada, ele deu uma brincada. Em 2015 foi a minha primeira oportunidade, né, lá de Viena. E um dos diretores, o diretor, tinha uma cena que eu usava uma cueca, chama fundoshi, essa cueca. Fundoshi é a cueca do sumo, sabe aquela toalhinha? E a gente usava, essa daqui é uma foto do Antônio. É uma das minhas preferidas. Eu usava esse fundoshi na encenação
E esse fundoshi, no ensaio geral, ele caiu. E a gente tinha que fazer essa encenação 3 vezes. Aí eu fiz 2 certinho e na terceira ela caiu. E aí, você está trabalhando com um diretor, com produção internacional, você fala, não posso fazer menos, não posso, errar, é isso. E aí eu vi que eu não ia conseguir entrar na cena com o fundoshi. Aí eu falei, é contemporâneo, é dança, eu vou ficar pelado. Aí eu fiquei pelado e entrei na cena e dancei, fiz a parada, que era pra fazer com a cueca, fiz pelado. E aí acabou o ensaio geral, o diretor chegou pra mim e falou, pra todos, né? Começou a apontar coisa e falou, gostei, vai fazer assim. Aí eu, E essa foi a minha primeira experiência no artístico, fora do país ainda, mostrando toda a brasileiragem. Pode subir. Isso, sobe um pouquinho, Tico, por favor. Aqui, Isso foi o workshop que a gente deu em São Paulo, no Contatos Cruzados. Essa dança não tem nenhuma coreografia, ela é puro improviso e sensações, né? Tem aquela musiquinha para dar animado. Uma cena improvisada dentro de um espetáculo de dança, né? Uma coisa que as pessoas que estão, a plateia que está assistindo não pode olhar o erro, ou não pode falar assim, isso ele me cagou aí, entendeu? Essa performance é arrastão, escarcel. Isso foi aqui na 323, foto do Antônio também. Tudo trabalho de pesquisa. E uma coisa, a gente sempre vinha, gente, para fazer qualquer coisa. A gente faz isso até hoje, né? A gente se encontra, cria uma proposta e manda bala. Porque, assim, no artístico a galera não dá tanto valor assim. Mas a gente dá valor, né? É isso que importa. Isso foi o dia das fotos lá da Morte de Mará. Primeiro trabalho da Beatriz, aí. Foi de quem? Primeiro trabalho da Beatriz. Foi da Beatriz também, né? Esse foi um trabalho fora também de fazer. A gente ia retratar uma... Sim, eu vou encerrar. Mostra aí. Geral com cabelo ainda nessa época. Caraca, turma de 2020 aí, Gabriel, Lucas, Antônio e eu. Puta, só careca. Só falta luz. Chiquito fez quase um artístico aqui também. Não foi europeu, mas tá bom, né? Ficou muito massa esse trabalho também. Tem a minha ali também, próxima? Tem que achar ela postada no YouTube, A tua postei. Essa postou. Enfim, acho que encerrou o tempo, não vou mais segurar ninguém. Isso foi um trabalho da Okida também. Ela pegou fotos minhas dançando, me pediu autorização e eu, óbvio que eu ia falar assim, né? Não, rola não. E ela só fez por 100 anos de barracos assim, com o meu corpo. Uma delas é essa daqui, uma dessas fotos que ela fez. Mas enfim, gente, se vocês quiserem dar uma olhada aí no Instagram para ver as coisas, me chamar lá pra gente trocar uma ideia, sei lá, qualquer coisa assim, fica aí disponível. Gosto de fazer arte, gosto de somar em trabalho.
tanto com direção, quanto dançando, formando. E é isso, acho que consegui falar um pouco da minha vida sem ficar tão caótico. Oi. Então, eu queria perguntar, vocês três trabalham com toda essa parte da arte, teatro, a dança, a fotografia, e como também vocês chegaram a comentar, no Brasil é muito difícil viver dessa arte, porque é um país que real valoriza pouco, aqui não valoriza pouco toda essa parte artística. E como é que vocês veem esse cenário? É muito difícil para vocês até hoje? Tem algum tipo de empecilho, coisa assim do tipo? Quando vocês começaram também foi difícil? Como é que é a visão de vocês nessa questão da arte no Brasil? Então, no meu nicho, assim como dos meninos, realmente é difícil, mas não é impossível. O que a gente faz? A gente cria. Se você parar de criar, vão parar de te olhar. Então, se você começar a pensar assim, no Brasil não dá, não tem um nicho, ninguém não vai mesmo. Agora, eu tenho um nicho que era atender aquele pessoal, eu vou criar para ele. Né? Uns tempos atrás, quando eu fiz uma live, né, eu fiz contigo, eu ainda estava com a loja Santa Pimentativa. Eu não estou mais, porque agora minha mãe está num processo, né, de acamada, então eu fico mais com ela, não tem como trabalhar. E olha só onde que eu fui parar. A fotografia, identidade visual, todo o merchan da loja eu fazia. Todo mundo falava, que loucura, porque era completamente artístico. E as pessoas viam e queriam copiar. Eu não me preocupava com isso. É hiper mega bacana. Mas a dificuldade está no teu fracasso. Aquilo que você começar a colocar muito empecilho, aqui não dá, aqui não vira, realmente não vai acontecer. Acho que eu posso falar uma coisa. A gente, o próprio curso trabalha com arte, né? Então, não importa se seja com teatro, com fotografia, com vídeo, não importa. Com web, não importa. Então, tipo assim, falando de mercado, de trabalho no geral, questão de arte, né? Cara, é um mercado muito saturado, de verdade, é muito prostituído. Então, tipo assim, eu pensava saindo da faculdade que ia conseguir um emprego dentro desse cara. E é mentira. Entendeu? Tipo, eu comecei ganhando R$40 por vídeo, totalmente editado, vídeo de 30 minutos. Eu trabalhei de graça, essa produção que eu te mostrei do espetáculo, eu fiz a produção de graça. E uma produção de 2 horas de espetáculo. Então, tipo assim, não é que eu sou trouxa nem isso. É por conta que, tipo assim, como você vai começar? De verdade. Onde você vai sentir? Vai ser ganhando 2.000 para entregar um trabalho que não vale 2.000, ou você começando do zero e começando a escalar? Entendeu? Então, tipo, o mercado é esse. O mercado ele não é bacana. Ele é severo. Do tipo, tu faz um trampo lindo de um cartão de visita que você demorou 20 minutos para fazer. O cara, a pessoa pergunta, quanto você me cobra? Eu falo, R$80. Às vezes ele faz por 30. Cara, estuda isso de gráfica, fazendo o trampo com a gráfica. Sabe? Tipo, não foi um cliente ali, tipo, o Zezinho da esquina que me pediu o trampo. Foi trampo de gráfica. Gráfica tem dinheiro. O cara vai me falar isso. Entendeu? Então, tipo, vocês vão tomar muita bordoada na cara de verdade.
Não é brincadeira, mas é essa do lado que eu vou te fortalecer. Hoje eu trabalho em São Paulo, mas tipo, toda a caminhada que eu tive, cara, eu fiz muito trabalho de graça. Se eu fosse cobrar os trabalhos de graça que eu tinha feito hoje, com certeza tinha 30 mil reais. Eu não tenho esse tipo, né? Entendeu? Então, tipo assim, falando do mercado sobreviver, gente, é difícil. Não é zoeira. A gente tá aqui na frente falando como se fosse passando. Gente, não é. De verdade. Não é um diploma que vai garantir o trabalho de vocês. É o emprego de vocês. Tá bom? Não quero me alongar muito, só gosto de falar. Para mim, arte é política. Né? Se arte é política, não tem como a gente exercer direito à nossa profissão vivendo num país que estamos vivendo ultimamente. Né? Nós, artistas, temos sim esse dever assim, de ser ativista. A Márcia é muito ativista. Vocês sabem, vocês participam dos projetos dela, dos sonhos dela. Só que a gente também tem que acreditar nos nossos sonhos, né? As collabs, as colaborações com os amigos, não desistir. Não desiste. Eu sou o Sudu de não desiste. Não desiste. E não se prostitui. Sabe do seu valor. Com certeza. Bem o seu valor. O Igor começou com um vídeo com R$40. Eu comecei com um vídeo valorizando. E hoje eu sei o valor que tem. Quem quiser pagar, vai pagar. Vai pagar por qualidade. Então não fica comparando. Mas tá vendo? Ele foi cobrar X, fulano agora fez com Betano. E Betano cobrou, deixa ele. Ele vai voltar e falar assim, meu, que arrependimento. Isso vai acontecer, gente. Mantenha ali firme o preço de vocês da arte, o valor, não é nem preço. Deem valor para aquilo que vocês criam, que aí o preço vai aparecer. Quando você colocar o preço que for, vão querer tua arte. Porque você valoriza muito o seu trabalho. E é isso que conta. Exatamente, se chama maturidade, gente. A gente tem maturidade de idade, maturidade psicológica, só que a gente tem que ter maturidade de mercado. Então, tipo, cara, vai vir família falar que você não consegue. Eu tentei montar minha própria empresa, não deu certo. Eu fui atrás do Sebrae para tentar entender o que deu errado. Então, tipo, gente, tenha maturidade de mercado. Cara, joga currículo para onde for, da área que for. Se você quer ir pro design, vai. Se você quer ir pro vídeo, vai. Se você quer ir pro teatro, pro som, que for. Vai. E façam contatos. Contatos podem abrir muita porta para vocês. Mais pergunta? Ela é da dança, performance, artista. Oi, gente, boa noite. Eu não sei, na verdade, se é uma pergunta, mas, enfim, um afeto, assim, porque achei a sua fala muito bonita de você falar desse fracasso, sabe? E é engraçado que ontem a gente veio, foi ontem, palestra de mulheres líderes, aquela coisa, né, bem sucedida e tal. E aí, falar dessa arte, dessa produção que fala parte do fracasso, e o artista, de alguma maneira, para a sociedade, ele é um fracassado, né? Porque a gente não produz a gente não faz uma geladeira, né? A gente trabalha com uma coisa mais objetiva e dentro desse sistema capitalista, a gente já é fracassado por si só, assim. Então, me tocou muito, assim, a sua perspectiva e sei, sabe, eu queria ouvir mais, talvez, desse fracasso, sabe, de como você lida com ele, como que lida na sua criação, porque ao mesmo tempo que, claro, quando a gente está fazendo uma performance e você precisa acabar o espetáculo e bater a boca, a gente acaba até o final. Depois desmorona, parece que o corpo tem uma serotonina assim que você consegue acabar e depois você morre. Mas a coisa vai, assim, que também pode ser muito bom para a gente descobrir novas coisas. Assim. Eu acho que o lance da arte é esse espaço para poder errar. Para mim, acho que ter essa liberdade do erro é ter liberdade para poder existir.
criativos, se vocês abraçam eles, se vocês não abraçam. Porque também tem uma coisa do ego, né? A gente trabalha com imagem, então você errar ao mesmo tempo que é uma coisa super importante no nosso processo criativo, também se for, putz, fiz uma cagada, tudo perfeito, essa matriz horrorosa, para aqueles melindros, né? Então, como que vocês lidam com isso também? Não sei se foi meio abstrato, mas enfim, quis compartilhar esses afetos. Bom, projetos fracassados foram o que mais teve sucesso. Era um fracasso para mim, mas as pessoas amaram. Eu não conquistou, mas foi o que... E aquele que eu dei sangue, minucioso, eu quero que seja melhor, que alcance fulano, não alcançou. Não foi bom. Então, por isso que eu repito, dê valor ao fracasso. É ele que te faz crescer, é ele que te abre o horizonte. Não tenha vergonha de fracassar. Não tenha vergonha de crescer com ele. Até porque eu uso o meu para criar. Então, toda a minha emoção vai lá, porque eu pego lá no fundo e taco lá. É receita de bolo. Teve um logo que a gente fez, Identidade Visual Concurso, foi de 10 anos, né, de PDM. E aí a Orquídea falou assim, gente, vocês não querem participar para dar uma força, então os alunos não estão muito animados, porque está muito difícil, não estão conseguindo entender a arte. E aí eu juntei junto com a Paula Francis, né, a gente um trio, Paula Francis, eu e a Alice, que está ali de rosa. E aí a gente deu uma criada, foi bem assim, que vamos fazer? Não sei, tem que ser uma coisa fácil, eles compreendam e que não atrapalhe nada o que a gente está fazendo. A gente já estava sobrecarregada, também queríamos nos ajudar. Falei, então vamos fazer algo ridículo. Vamos pensar no ridículo? Meu Deus, não fala isso, Jerita. Aí eu falei, é o que a gente somos, nós somos ridículos, porque as coisas são tão simples e a gente não consegue enxergar. E aí veio a ideia de pensar fora da caixa, que é um 10, né? O cubo acabou virando 10 anos, dava certinho para ver, não trouxe essa imagem, mas depois dá para você. É seu, né? Os seus 10 anos. Vocês tinham 10 anos, isso. E aí foi a melhor coisa e mais bonita que a gente já criou e não estávamos juntos. Eu morando em Cubatão, a Alice já estava em Santos e a Paula em Goiânia. Então, tinha tudo, era uma receitinha, estava errado. A gente pensou, vamos pegar qual é a nossa pior fase, qual é o nosso fracasso, o que a gente pode fazer com cores, o que o curso fala tanto, mas a gente não usando. E aí acabou mandando a arte, a gente falou assim, o filho vai matar a gente com essa arte. E acabou vencendo aí esse concurso, que foi maravilhoso. A partir daí, gente, quanto mais simples, mais humano for, quanto mais carinho você pensar no outro que vai assistir, que vai ver, que vai tocar a tua arte, fica mais fácil. Aí você entende o porquê desse processo. Mais perguntas? Não? Mais perguntas? Senão a gente vai para a parte que eles vão aí fazer um plano circular. Sim? Sim? Alguém quer fazer uma pergunta? Professores, pergunta? Não? Isso aí tem que trocar o flagro, né? Para colocar o som. Essa pergunta é para o Igor. Manda. Como você trabalha com trilha sonora, queria saber como que é seu processo de... Porque o som também acho uma coisa muito louca, né? Mais abstrato, mais viajado. Enfim, e como esse é o seu processo de criação de uma trilha sonora, desse som, assim, de... Você tem uma narrativa e aí... que som que essa narrativa tem? Assim, que som que essa cadeira pode ter? Não necessariamente fora, né? Esse som do peito que ela faz, mas assim, que outro som que a cadeira pode
soar, para você criar uma história, enfim. Porque até mesmo na trilha que você fez lá para o São Paulo Nunca Foi Tão Bonita foi uma trilha mais abstrata, né? Então, como que foi esse processo para você criar? Então, vamos lá. O processo de criação de trilha, cara, tipo, ela é meio bizarra, na verdade, porque você tem que pensar de acordo com o filme, você tem que aprender o que o diretor está pensando, você tem que aprender quais são os elementos musicais que aquilo vai refletir. Então, tipo, é um trabalho que leva muita paciência e, cara, tipo, muita criatividade, na verdade. Dentro do audiovisual, acho que é a área que tem mais criatividade possível. E o processo que eu levo, eu sempre me baseio muito no Tony Beckmans, que deu a semana ano passado. Eu tive uma oportunidade de fazer um curso com ele, lá em São Paulo, quando ele ainda estava aqui em São Paulo. E, cara, existem muitas cartilhas musicais de antigamente, desde o início do cinema até os dias de hoje. Muitos deles amavam e utilizam hoje dessas cartilhas, né? Só que não está muito explícito por conta da tecnologia, o como a gente chegou na tecnologia musical, se a gente consegue replicar vários sons sem estar com som realmente, né? Então, a parte do processo criativo varia muito da narrativa e do que o diretor quer. Então, tem às vezes você tem total liberdade de fazer a trilha do jeito que você quiser, e tem momentos que você tem que seguir regradamente o diretor. Então, dando o exemplo da cadeira, a cadeira ela pode ter muitos sentidos, o barulho. Você pode começar com folha, você pode começar com o arranhão de um violino, você pode preparar um piano, o que seria o preparar o piano? Você colocar elementos em cima das cordas do piano para ele ter um outro tipo de som. Então, assim, a trilha sonora, ela não tem uma receita de bolo, tipo, do, ré, mi vai dar esse som. Errado, tipo, do, ré, mi mais cascalho caindo num tubo de PVC vai dar esse som. Entendeu? Então, é uma área que, cara, tipo, é muito surreal como é que criam. Então, existem muitos documentários falando sobre a questão da trilha sonora, então eles falam, tipo, cara, é bizarro você chegar, colocar elementos de som imperceptível para ter um som de terror, sabe? Então, só porque a dinâmica do som que a gente não consegue ouvir, que é a causa da frequência que é muito alta ou muito baixa, que a gente não consegue ouvir, mas a sensação corporal consegue. Então, é muito, literalmente, trabalhar com trilha sonora é muito bizarro, mas o processo criativo é esse. Ou você segue a cartilha do diretor, ou você segue as cartilhas musicais. Se você quiser cair fora disso, aí a mente é suave. Então, tipo, não tem assim, como dizer qual que é o processo que cada trilha tem o seu jeito de ser criado. Né? Falou o ex-aluno que fez o primeiro TFC de trilha sonora e de áudio. Aí a gente escuta uma coisa dessa, assim, de a gente faz o quê? O show sobre um outro quase show. Quer colocar o teu celular aqui, Caio? Já tiramos aqui o meu coisinha, né? Vai fazer? Vai. Dá pra fazer? Vai fazer? Já mostrou ali no sítio, é possível? Não. Mas calma aí, deixa eu... Gente, vamos lá, gente. Esse é dançarino e eu não sou, não. Bora tomar uma breja, gente. Bora partir o bus. Eu não sei. Caiu. Pô, eu vou descer, né? A gente vai até a página. Tirar as cadeiras daí, né? Ô, Pita, vai pro bar? Aí eu vou